eu sou Mari Pinheiro e este é o Brasil Vozes que Iluminam, um projeto que visa falar sobre comunicação e sobre brasilidade, sobre vozes que inspiram pessoas, pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que ajudam pessoas. Um projeto formado pela sinergia entre o jornalismo e a publicidade. Aqui eu vou conversar com personalidades importantes para o nosso Rio Grande do Norte e também para o Brasil. Nele nós testemunharemos a força dos indivíduos cujas vozes ecoam muito além das fronteiras. Eu converso agora com Paola Sinedino, uma mulher forte, empoderada, aqui do nosso Rio Grande do Norte, que tem projetos que vocês vão adorar conhecer, como o Então Tá podcast e também o Salão Natureza Afro. Bem-vinda, Paola! Obrigada! Gente, que mulher encantadora! Eu quero saber mais já sobre ela. Quem é Paola Sinedino? Perguntas difíceis, mas sou uma mulher preta, que luto para estar no mundo, literalmente, e tento de toda forma usar das minhas vontades, dos meus desejos, usar disso como uma forma de empoderar pessoas em tudo, seja no salão, seja no podcast, seja na minha vida, porque, enfim, tudo que eu inventei de fazer foi tendo que lidar com pessoas. Então, eu meio que uso disso, de quem eu sou, de como eu me apresento, para lidar com essas pessoas e tentar ajudá-las de alguma forma, querendo ou não. Que lindo, Paola. E aproveitando, vamos falar então do Natureza Afro, né? Que é um salão voltado mesmo para cabelos crespos, cacheados, ondulados, tudo isso. E eu quero saber como é que você vê a importância do papel de cada um desses espaços, da comunicação ou também no salão, para a identidade, especialmente das mulheres negras. Sim, então, quando eu criei o salão, na real, assim, quase todo mundo que vai até o salão sabe um pouco da história do que é o salão. Porque foi o primeiro salão especializado neste nicho, especializado em beleza natural, mais precisamente. Lá eu atendo de pessoas que têm cabelos lisos a crespos. A única coisa que eu não faço é se tem química. Então eu ajudo as pessoas, as mulheres, homens ou não, a se conhecerem verdadeiramente da sua forma natural, com a sua cor natural e com o seu cabelo natural. E foi uma necessidade pessoal, por incrível que pareça, quando eu passei pela transição de deixar de alisar meu cabelo para deixar ele natural, eu senti essa necessidade de alguém que soubesse mexer no meu cabelo. E eu já era há uns anos da área da beleza, eu comecei como maquiadora, e depois eu fui trabalhar num salão tradicional desses, normais. E aí dentro desse salão eu passei pela minha transição e eu comecei a perceber que eu precisava de algum jeito de cuidar de mim mesma. E aí, consequentemente, várias amigas e amigos meus começaram a passar pelo mesmo processo e aí eu já sabia como lidar com o meu e tive como ajudá-los. E aí eu comecei a cortar o cabelo das amigas em casa mesmo, sentada no sanitário, em troca de lavar uma louça minha. E aí nisso eu fui desenvolvendo várias formas de cortar, várias técnicas, e abri um salãozinho na área de serviço do meu apartamento. Lá fiquei por alguns meses, logo eu tive que mudar para um ponto mesmo, porque começou a vir pessoas estranhas. Porque no início eram os amigos, irmão, mãe. O negócio cresceu. Aí depois virou um negócio. E aí eu tive que colocar num lugar e virou sim o Natureza Afro. Que maravilha, Paola. E eu já aproveito então para falar também sobre a sua transição. Você é uma mulher preta, você tem um cabelo crespo. O que foi o ponto que despertou a sua vontade em passar pela transição? E você acredita, inclusive, que esse seu processo, ele também incentivou as pessoas que estavam próximas a você a passar pelo mesmo, a saber que teriam ali um apoio? Naquele momento, você já se sentiu como uma pessoa que teria esse caminho de ajudar as pessoas? 100%.
Na real, a minha necessidade de transicionar o cabelo foi bem diferente do comum. Eu nunca desgostei do meu cabelo natural. Na verdade, na época que eu alisei, eu tinha uns 7 anos de idade, e eu só queria ter um cabelo diferente. Meu cabelo era igual o seu, minha mãe fazia penteadinhos, tudo, nunca tentou baixar volume, nunca fez nada disso, até porque ela sempre viajou muito e tinha acesso a produtos de fora. Aqui a gente não tinha muito produto, mas fora tinha. Então foi só para mudar o meu cabelo. Quando eu quis passar pela transição, na real é porque quem já alisou o cabelo sabe que o cabelo alisado não é uma coisa muito cheirosa, não tem aquele cheirinho muito agradável, porque os produtos são com cheiros muito fortes. Então eu brincava dizendo que eu queria que quando eu molhasse meu cabelo, lavasse, eu sentia o cheiro de shampoo. E isso não acontecia. Então o meu gatilho para parar de alisar foi porque eu queria sair com ele molhado e cheirando a shampoo. Nada a ver, né? Mas foi essa a minha vontade. E aí um dia eu alisei, disse que seria a última vez. Um ano depois, eu cortei tudo e nunca mais, até hoje. Já fazem uns 10 anos aí. 10 anos de transição capilar, que a gente sabe que é um marco mesmo para muitas mulheres pretas que já se viram tendo que alisar o cabelo, não só por uma ocasião como a sua, de gostar do cabelo natural, mas querer um cabelo diferente, mas sim pela pressão da sociedade tantas vezes. Como é que você vê, Paola, as mulheres que chegam ao seu salão Natureza Afro, que estão passando por esse processo de transição, como é que você as ajuda? Então, acho que 90% dos casos são mulheres que não conseguem emprego, não conseguem companheiros, não são bem quistos na sociedade pelo cabelo que é fora do padrão. E o fato do meu cabelo ser um cabelo que não tem a estética de uma capa de revista nem nada disso, as pessoas que já viram o meu cabelo sem as tranças sabem que eu não sou uma pessoa que tento deixar ele cacheadinho, bonitinho, até porque ele nem fica. O meu cabelo é muito a minha vitrine no sentido do que eu prego. Eu prego muito que você conheça o seu cabelo. Tudo bem se você gostar dele bonitinho, perfeitinho, sem um frizz, sem um bagunçado, baixinho e tudo mais. Tá tudo bem. Tá tudo bem se você quiser ele liso também, mas contanto que seja você que quer. Você que gosta do cabelo liso. Não porque eu não vou conseguir um emprego, não porque eu não vou conseguir um namorado ou uma namorada, tipo... Não tem a ver com o cabelo em si, tem a ver com o motivo pelo qual você quer mudar esse cabelo. Então, eu levo muito isso lá no salão, nos meus atendimentos, e até quando não sou eu que estou atendendo, geralmente as pessoas falam muito do meu cabelo. Apesar de eu não usar ele solto sempre, porque, como eu estava falando aqui antes, eu não consigo trabalhar com ele solto, porque ele fica no meu rosto, isso me atrapalha, então eu tô sempre com ele preso, de boné, sempre escondendo muito, mas eu sempre solto, porque eu preciso que as pessoas vejam, e eu realmente uso ele do jeito que ele tiver. Se ele tiver sem definição, eu uso, se ele tiver definido, eu uso. Eu só não uso se ele tiver molhado, porque eu realmente tenho aflição do cabelo grudando em mim. Mas fora isso, quanto mais alto, quanto mais bagunçado, às vezes quanto mais sem definição, mais eu gosto, porque é o meu cabelo. É a liberdade de ser quem você é, a liberdade do seu cabelo de ser o que ele é. E eu me conheci fazendo isso. Eu conheci que eu sou isso. Se eu quiser uma estética diferente, eu consigo ter. Eu falo muito que a finalização do cabelo cacheado, ou crespo, ou ondulado, é muito estética. Se você quer o seu cabelo definido, você define. Se você quer o seu cabelo volumoso, você consegue dar volume. Se você que faz a sua estética. Então é a forma de estilizar o cabelo, apenas. Assim como os cabelos lisos você consegue passar um babyliss, uma prancha, deixar mais bagunçado, deixar mais amassado. A gente também consegue. A gente também consegue. Paola, entrevista riquíssima. Eu quero saber de você também sobre um outro projeto seu, além do Natureza Afro. Porque aqui também estamos na frente de uma comunicadora. Eu estou falando do Então Tá Podcast.
Paola, me conte tudo. Como é que surgiu a ideia do Então Tá? Qual é o propósito do Então Tá? Fazer um podcast assim, sair só de trás das câmeras, lá no salão, ir para frente delas, ir para frente de um microfone para comunicar para tantas pessoas? Então, eu não sou bem da área da comunicação, mas querendo ou não, eu comunico, porque eu lido com pessoas, eu ensino as pessoas todos os dias, eu tenho que falar com as pessoas todos os dias. E aí o podcast, para mim, foi um formato muito tranquilo de eu conseguir fazer isso, só que falando de outras coisas que não fossem cabelo, mas também cabelo. Eu já falei muito sobre cabelo e com certeza ainda vou falar muito sobre cabelo no podcast. Mas eu vim de uma família, de uma empresa de comunicação. Apesar de não ser da área, nunca ter estudado, mas eu tinha esse veículo para usar. E surgiu essa oportunidade de fazer isso pela estética diferente da estética geral da área da comunicação, que a gente sabe que a gente foge muito do padrão, e eu muito mais, porque eu sou ousada, eu tô sempre muito diferente. E aí eu usei disso para mostrar que a gente também pode e que a gente também tem assuntos para falar. Às vezes a gente só fala besteira, só conversa, só ri, solta piada, mas sempre tem alguma coisa ali para trazer, para agregar. Sempre tem um assunto, um entrevistado que tem uma coisa ali interessante para falar sobre a sociedade, sobre negritude, sobre cabelo, sobre psicologia, sobre, enfim, todas as áreas culturais e possíveis que tem no mundo, né, na verdade. E aí eu gosto muito de fazer, apesar de não ser da área da comunicação. Hoje em dia eu já estou começando a aceitar que estou virando uma comunicadora. E tem isso no sangue, né, Paola? E aproveitando então, falando da sua jornada pessoal, mas também profissional, como é que você aconselharia mulheres pretas mesmo, mulheres que têm o cabelo crespo, onduladas mesmo, pessoas brancas também têm o cabelo ondulado, temos todas essas raízes, afinal o Brasil é um país muito miscigenado, então como você aconselha as pessoas a abraçarem a sua identidade, a superarem os desafios e também a se empoderar no mundo que muitas vezes é tão adverso? Então, eu acho que uma frase que eu falo muito, uma palavra que entra muito em todas as minhas falas, seja no salão, seja em qualquer lugar que eu esteja, e que entra nesses assuntos, uma coisa que a gente nunca teve e começou a ter de uns anos para cá, e cada vez mais a gente tem, como é que eu posso dizer? Representatividade. Quanto mais pessoas você vê, mais você se sente representada. Então, quanto mais pessoas empoderadas, quanto mais cabelos armados, quanto mais peles extremamente retintas você vir, menos você vai se sentir diminuído. Então, mais você se sente parte. Então, quanto mais eu puder pôr para fora a minha cor, o meu cabelo, os meus traços, e quanto mais pessoas eu puder ter perto de mim assim, melhor é para todo mundo ver e falar, poxa, também posso ser assim, eu também sou assim. Quando chega criancinha lá no salão e vê um monte de cabelo diferente e olha e fala, mamãe, meu cabelo é assim, né? E aí começa a ver que não precisa tentar ficar igual a amiguinha que tem um cabelo liso, ou a amiguinha que tem a pele clara, que tipo, também é muito bonito. Então, quanto melhor a gente pudesse apresentar e quanto mais a gente pudesse apresentar à sociedade, e melhor eu não digo tentar se equiparar esteticamente ao que a gente já está acostumado com o padrão da sociedade. É tipo, quanto mais você puder se fazer melhor e mais vista, melhor para todo mundo. Mais fácil é para todo mundo se empoderar e se sentir bem e se sentir parte disso tudo. Quanto mais pretos, blacks a gente puder ver, mais a gente vai ver. Mais a gente vai ver. Paola, você falou inclusive agora da questão da criançada, né? O público juvenil, que hoje em dia as mamães
graças a Deus, já estão procurando, né, salões especializados. E aí, qual conselho você daria para essas novas gerações que buscam seguir não só a sua própria identidade, mas uma trajetória de impacto positivo? Primeiro de tudo, o que chega muito no salão eu não tenho o cabelo cacheado, eu não sei cuidar do cabelo dela que é cacheado. Então, se você não tem o cabelo cacheado, procure alguém que saiba como lhe ensinar a cuidar do cabelo cacheado. E não tente igualar o dela ao seu. Então, se você alisa o seu, se o seu é liso e o da sua filha ou do seu filho é cacheado, crespo, não tente anular aquele cabelo raspando, nem tente equiparar ao seu, porque não é a natureza da criança. Então ela vai sempre achar que para ela ficar bonita, ela tem que ficar com a estética que você tem, se você não tem ela igual a da criança. Desculpa. Mas tenta ir atrás. Tem muitos salões hoje em dia. Há 6 anos atrás, 7 anos atrás, só tinha eu. Mas hoje em dia não. Então não é uma desculpa dizer que não tem como cuidar, que não sabe cuidar. Vai até alguém que consegue te ajudar. Não é a melhor opção, mas até na internet você tem muito conteúdo. Então, não tem desculpa para massacrar uma criança fazendo vários processos no cabelo e dizendo que dá trabalho, porque a criança vai crescer com aquilo, de que o cabelo dela dá trabalho, de que o cabelo dela é ruim, e de que eu ouço pessoas no salão dizendo assim, eu não vejo a hora dessa criança fazer tantos anos para eu alisar esse cabelo. Por quê? Por quê? Porque você não tem paciência? Ensine que é bonito, ensine como fazer, tenta fazer como a gente ensina, que vai ser muito mais fácil. Mas sim, tudo é questão de vontade, né? A gente não pode mudar a vontade dos pais. Então, a gente tenta o máximo que a gente pode reeducar a sociedade, principalmente para a nova geração que vem, que graças a Deus já está vindo um pouco mais consciente e empoderada, graças a essa representatividade. Graças a tudo isso. O Brasil é mesmo um país muito miscigenado, né? Temos muitas culturas diferentes, temos cabelos muito diferentes, tons de pele, são muitas coisas. O Brasil realmente é tudo isso. São vozes que iluminam, que a gente está buscando aqui. Sem dúvidas, você é uma voz que ilumina muitas vidas, Paola. Então, para a gente finalizar também, eu quero saber, na visão da Paola Cinedino, o que é brasilidade? É tudo, é a gente, é você ser quem você é. O Brasil, ele é isso, ele é essa mistura, ele é de tudo um pouco. Então, seja você. Brasilidade é você ser você, é você explorar a natureza. O Brasil é muito natureza, é muita mistura de coisas da natureza. Então, eu acho que brasilidade é um pouco de tudo. Brasil é um pouco de tudo, então brasilidade eu acho que é um pouco de tudo, é um pouco de todas as estéticas, é um pouco de todos os aromas, é um pouco de todas as cores. Então, eu acho que brasilidade é um mix de muitas coisas incríveis. Paola, queria te agradecer por essa entrevista riquíssima. Você é mesmo uma voz que ilumina e a gente adorou te ter aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. E deixa também aí as redes sociais do salão, do podcast, para que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam te acompanhar também. Obrigada, foi um prazer vir. O Instagram do salão é Natureza Afro, o Instagram do podcast é Então Tá Podcast. Siga, acompanhe, mostra para todo mundo que você achar que deve conhecer um pouco do que é o meu mundinho. E lá no salão a gente sempre tenta deixar as pessoas o mais confortáveis possíveis para ser o que são. Então, assim como no podcast. O podcast é um pouco mais contraído, eu falo que é uma coisa meio greia, meio séria. E o Natureza é isso, é você se sentir em casa. Então, sigam. Obrigada, Paola.